armado. Uma arcata de concreto armado e o seu serviço de aterro. É interessante registrar o seguinte: a ocupação das margens do rio do Canela e do Borá, elas já estavam sendo previstas desde 1902, quando o coronel Adolfo Guimarães Correia, prefeito de Rio Preto, imaginou que ali, principalmente Abadibacite, não a Andaló, ele achava que Abadibacite seria o eixo da cidade, né? Deveria ser construída uma grande avenida à moda dos boulevards franceses. Tá? Isso pensado em 1902, porque ele imaginou que a cidade cresceria para Boa Vista e não para os lados da Redentora. Tá? Então era uma outra visão de cidade. Esse projeto do Adolfo Guimarães Correia, esse sonho do Adolfo Guimarães Correia, dormitou na cidade até a década de 50. Com a eleição do Alberto Andaló em 1955, ele assumiu a prefeitura em 1956, 7, 8, 9, em 1956, ele buscou em São Paulo um arquiteto, um urbanista, chamado Heitor José Eiras Garcia. O Eiras Garcia era famoso em São Paulo, trabalhava com o Lino de Matos, que foi prefeito de São Paulo, veio para cá e elaborou um plano diretor para São José do Rio Preto, que até então a cidade não tinha plano diretor. Ele tinha código de obras, tinha uma série de coisas, mas não tinha um plano diretor propriamente dito que fizesse a cidade expandir, que fizesse a cidade se organizar. E dentro desse plano diretor, previu a abertura de avenidas em cima dos córregos, Borá e Canela. Tá? Agora, o que aconteceu? Abriu-se a avenida. Só que o que eles não levaram em conta é que naquela época a cidade tinha 50 mil habitantes e essa cidade estava em fase de crescimento. E o que fizeram? Construíram, primeiro, rebaixaram o rio e canalizaram o rio. O rio está, na verdade, a 1,5 m abaixo da avenida. Grandes enchentes do passado, uma delas, por exemplo, não sei se isso serve como informação, foi no dia 19 de março, é um feriado municipal, dia do município. Nos anos 1980, o governador do estado, Franco Montoro, por sinal, estava aqui em Rio Preto e a cidade foi vítima de uma tremenda enchente dessa. Aí o prefeito da época, era o professor Manuel Antunes, acabou circulando com o governador, mostrando a situação em que a cidade se encontrava e acabou conseguindo até algumas verbas para tentar fazer obras, mas sempre obras emergenciais, muito paliativas, que acabam não resolvendo o problema. A chuva forte começou ontem à noite e só parou hoje cedo. Foi a pior enchente da história da cidade. A situação é crítica. A represa e a estação de tratamento de água foram os pontos mais atingidos. O abastecimento de água está prejudicado em 60%. Dezenas de casas foram inundadas. Muita gente ficou ilhada. A Defesa Civil ainda não sabe quantas pessoas estão desabrigadas. A chuva interrompeu o tráfego na estrada que corta a cidade e provocou o desabamento de um viaduto sobre os trilhos do trem. O tráfego de trens entre Rio Preto e São Paulo está paralisado.
reflexo de uma inexistência de planejamento, né? Eu imagino que a cidade, antes mesmo de ser colonizada, de ser fundada, sei lá, imagino que essas regiões eram sujeitas a esse processo de alagamento, de enchentes, né? Com a urbanização, isso foi se agravando, não há dúvida. E nos últimos 20 anos é que se tentaram fazer obras paliativas, canais subterrâneos embaixo da Andaló, embaixo da Badi, aumento da vazão na saída delas para o Rio Preto, enfim, uma série de obras, mas que se revelaram paliativas, que não foram suficientes para acabar com isso. Tanto é que agora, em 2008, nós tivemos uma repetição de uma enchente, que o prefeito chama de enxurrada, mas eu acho que aquilo é um grande alagamento, uma grande enchente de que a cidade é vítima. Muitas obras já foram implantadas para combater as enchentes em Rio Preto. Os canais que inicialmente foram construídos, como eu disse, eles foram dimensionados para atender uma determinada vazão. Rio Preto, naquela época, tinha o quê? A Boa Vista, Santa Cruz, a Maceno e uma parte da Redentora. Então, os canais eles foram dimensionados para atender uma determinada área impermeabilizada. O que aconteceu depois? Foi implantado o Alto Rio Preto, o Parque Industrial, depois da Santa Cruz veio outros bairros e começaram a impermeabilizar também aqui no prolongamento das avenidas. E toda essa água desemboca para esses canais. Esses canais eles não estão dimensionados para receber tanta água. Então, o que ocorreu, assim, ele foi dimensionado para atender uma vazão até uma determinada época agora do crescimento da cidade. Com a consequente impermeabilização desenfreada, essa ocupação do solo que ocorreu nas margens dos rios, essa impermeabilização dos bairros, aumentou a vazão da água e esses canais hoje estão subdimensionados. Então, teria que redimensioná-los. Mas isso implica em obras caríssimas. Como é que você vai redimensionar um canal que passa debaixo da Avenida Badibacite? Como é que você vai mexer num canal que passa na Alberto Andaló? Você vai parar o trânsito da cidade? Fora as interfaces que vão ocorrer, que ocorrem com a rede de abastecimento de água, com o sistema viário, com a rede de energia elétrica. Então é um problemaço que a gente tem que resolver. De que forma? Minimizando o problema, tentando realizar obras paliativas para minimizar essa descarga de água que chega até os fundos de vale, até a represa municipal, até o Rio Preto.